em Gênesis 9 até o versículo 12. Aí nós temos aqui a base da oração que ele fez. Olha, depois Jacó fez esta oração. O texto está bem claro na tradução de hoje, melhor ainda. Depois fez Jacó esta oração: ouve-me, ó Senhor Deus do meu avô Abraão, e de Isaque, o meu pai, tu que me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. E eu, teu servo, não mereço. Alguém merece, irmão? Se alguém falou para você que você merece alguma coisa, mentiu para você. Nós não merecemos absolutamente nada. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, um cajado. E agora estou voltando com estes dois grupos de pessoas e animais. Nós já falamos disso aí, né? Pode pôr o próximo. Nós já falamos disso. Porque ele saiu da casa dele na correria, apressado, porque o irmão dele ia matar ele. Ele saiu correndo, pediu a bênção do pai, da mãe, saiu correndo e foi viajar. E levou com ele o quê? Uma botija de azeite e um cajado só. E saiu no desespero. Mas quando ele chegou num lugar, que nós vamos comentar depois, ele usou o azeite. Ele ungiu a pedra e chamou aquele lugar a casa de Deus. Então veja bem. Então quando ele atravessou o Jordão, ele estava só com o cajado da mão, não tinha nem azeite, não tinha mais nada. E olha só. Então Jacó, ele está falando com Deus aqui, a sua história. O que aconteceu desde o começo. Ó Senhor, eu te peço que me salves do quê? Olha só, irmão. Ele foi direto no assunto, você percebeu? Ele falou com Deus o que estava acontecendo, a sua história, e agora ele menciona aqui o problema dele. É isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Você vai mencionar o teu problema. Você vai falar a tua causa, a tua dificuldade. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem, e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Essa aqui, irmão, foi a oração de Jacó. É claro que o texto deve ter resumido muito o que ele falou, porque ele passou a noite lutando. Quando nós oramos, e pode ser uma oração com intensidade, pode ser uma oração mais calma, pode ser aquela oração que você não tem nem palavra mais para falar. O que acontece? O anjo vem para pegar a sua oração e levar até a presença de Deus. A palavra de Deus em Apocalipse diz que toda oração, ela está dentro de uma taça de ouro, na presença de Deus. Então, todas as orações, sejam elas curtas, sejam elas compridas, seja com intensidade, seja uma moderada, seja mais calma, todas as orações estão na presença de Deus. E é interessante quando nós lemos o texto, que diz assim que Deus pede silêncio no céu, ou manda, porque ele não pede, ele manda. Há silêncio no céu para quê? Para ele ouvir as orações. Agora nós vamos ver esta oração, aonde ele fez? Ele fez esta oração no Val de Jaboque. O Jacó foi para aquele lugar, depois de ter colocado para o lado de cá tudo que ele tinha. Então eu vou ler para você
o que aconteceu foi nesse lugar aqui e os acontecimentos desse lugar naquela noite toda. É claro que o texto está resumido. O próprio João disse que se fosse escrever tudo não caberia nem no mundo. Mas vamos ler lá. É Gênesis 32 mesmo, versículo 22. Olha só. Naquela mesma noite, Jacó se levantou. Então era noite, não era dia. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Olha o que ele fez. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Lembra, Jacó estava milionário. Jacó tinha muitos bens. Jacó tinha muitos servos. Jacó tinha muitos animais. Mas ele ficou para trás. Depois que passou tudo, ele ficou para trás. Com quem? Com quem ele ficou, irmão? Com quem ele ficou? Sozinho. Só você sabe o que é que você passa. Por mais que você tente explicar para uma pessoa o que você passa, ninguém vai entender. É só você mesmo. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. O Jacó, ele tinha conhecimento das coisas. Não vá pensar que não tinha. Um pouco antes, ele vinha vindo tremendo de medo, já tinha tido um problema com o sogro, mas o sogro o abençoou porque Deus não permitiu que o sogro fizesse alguma coisa com ele. E quando ele saiu da presença do sogro e continuou a caminhada para esse lugar aqui, Deus mostrou para ele que ele não estava sozinho. Que tinha um exército de anjos que Deus preparou para estar com ele. O Esaú vinha com 400 homens armados para querer matar o Jacó. Mas Deus mostrou para ele que não havia necessidade de medo, porque Deus era com ele. Os anjos lutavam por ele. Então, irmãos, mas ele, irmão, como ser humano, como eu, como você, qualquer um de nós, quando vê o perigo na frente, nós tememos, temos medo. Se alguém falar que não tem medo, é mentiroso, porque todo mundo tem medo, não tem como. Você fica numa situação e realmente bate aquele medo. Olha, então Jacó começou a lutar com o anjo. Mas é uma coisa interessante, Jacó sabia que era o anjo, irmão. O anjo, ele vem, ele não é visível aos nossos olhos. Mas em muitas ocasiões, no Antigo Testamento especialmente, também no Novo Testamento, acontece o seguinte: Deus diz para o anjo, pode se apresentar. Pode se materializar para que meu servo possa te ver. Aqui aconteceu a mesma coisa. Quando o anjo veio buscar a oração de Jacó, o Jacó viu aquele homem na frente dele. O Jacó sabia quem era. Quando o homem viu que não podia vencer, olha só, a luta, Jacó devia ter uns 2 metros de altura, não é possível. E Jacó devia ser um cara muito forte. Primeiro que ele gostava de briga, né? Você viu que ele gostava de briga. Ele gostava de confusão. Começou lá na casa do pai dele, com o irmão dele. Então, ele lutou com o anjo aquela madrugada. Mas o anjo, peraí, eu não posso ficar aqui. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó. Essa parte aqui, ó, na virilha. Para vocês entenderem. De modo que ela ficou o quê? Fora do lugar. A perna deslocou, irmão. Com o golpe que o anjo deu nele. Mas Jacó, irmão, presta atenção. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solta. Solta, não solta, solta, não solta. Vocês imaginam como que foi aquele negócio? Porque não foi só uma vez.
sabe, aquela briga, porque Jacó queria ser abençoado, irmão. É isso que tem que acontecer com você. Se você não partir para a guerra, para a luta, irmão, você vai continuar desse jeito, vai morrer desse jeito. Vai morrer com o seu problema. Olha só. Não solto enquanto o Senhor não me... Ele sabia que era o anjo do Senhor. Não... Como que é? Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Vamos lá. Aí o homem perguntou, como você se chama? Como se ele não soubesse, né? Mas você percebe, irmão, que Deus sabe o que você tem. Ele conhece sua situação. Ele sabe a dor que você passa. Mas Ele quer que você fale para Ele. Ele quer que você pronuncie, porque há poder nas palavras. Como você se chama? Jacó. Respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus. Então quem era aquele personagem que estava lá? O próprio Senhor Jesus. Porque você lutou com Deus e com os homens. Porque ele estava em forma humana. E venceu. Será que Deus pode falar isso das suas orações? Será que o anjo do Senhor pode falar isso das suas orações? Será que o Senhor Jesus pode falar, olha meu servo lá, ele ora de um jeito que ele venceu? Sabe, irmão, a oração de Jacó é como aquela criança birrenta. Prepara aí, viu, Michel? Ele está chegando lá, você vai ver só. Aquela criança, quando quer uma coisa, o que ela faz, irmão? Ela começa a chorar, começa a espernear, você bate nela, ela fica quieta 2 minutos. 2 minutos ela fica quieta, se recuperando do tapão que você deu nele. Aí ele começa de novo, porque eu quero, começa a chorar, começa a espernear, começa a gritar, começa a bater na parede, começa a se jogar no chão. Foi isso que Jacó fez. Qual dessas coisas você já fez na sua oração? Jesus, quando subiu para orar, suou até sangue. E você, como que está? O seu suor já se transformou em sangue? Então você não lutou, a Bíblia fala, nós lutamos até o sangue ainda. Então, irmão, se você não expulsar o demônio, ele pode até se afastar. Sai! Ele sai, ele se afasta. Ele vai lá para fora. Fica lá do outro lado da rua te esperando. Quando acaba o culto, ele entra em você outra vez e te acompanha. Mas se você realmente tiver uma experiência dessa com Deus, a coisa muda. Vamos lá. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso, o seu nome será o quê? Israel. Continuando. Agora diga-me o seu nome. É Jacó, agora queria saber, né? Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? Você sabia que Sansão também perguntou, né? Qual o teu nome? Aí o anjo deu uma indireta para Sansão. Por que você quer saber se é maravilhoso? Maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Olha, o Senhor falou. O Senhor fala com a gente, mas a gente precisa estar atento àquilo que Deus está falando. Senão você não entende nada. Eu não gosto daquelas pregações de gritaria. Por quê? Porque você não entende nada. Se eu estou pregando, você está dando glória, aí o que você vai entender do que eu estou falando? Você dá um glória na hora errada, às vezes você não está nem prestando atenção no que está sendo pregado. A palavra, irmão, é para ser comida. Você fica gritando quando você está comendo? Você fica? Fica brigando na mesa com alguém? Você fica? Então você vai comendo a sua comida tranquilamente, porque é uma hora sagrada. A hora da palavra, irmão, é uma hora sagrada. Muita gente tem aprendido errado e fica naquela gritaria na hora da palavra. Então veja bem, por que você quer saber o meu nome? E ele abençoou Jacó. Então o anjo abençoou Jacó. Não está registrado as palavras que o anjo falou para Jacó. Simplesmente está dizendo que ele abençoou Jacó. Então Jacó disse,
Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Como que chamava o lugar? Jaboque. Ele mudou o nome para Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel. E ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Muitas vezes, irmão, nós pedimos uma bênção, uma coisa, um milagre, uma maravilha para o Senhor, uma solução de um problema. E nós vamos levar conosco a marca dessa bênção. O Jacó morreu com problema na perna. Mas ele foi abençoado. Amém, povo de Deus? Então veja bem, olha só. Depois de ferido, isso que eu quero que você guarde no teu coração. Depois de ferido, depois que Jacó foi ferido na coxa, pelo anjo, ele vendo que não tinha mais forças e condições de briga, de pula para cá e pula para lá, e agarra aqui, agarra lá, porque a Bíblia diz que ele passou lutando à noite com aquele anjo. O que ele fez, irmão? Que está escrito aqui que nós lemos? Ele agarrou no anjo. Bom, já que não posso lutar mais, eu vou agarrar. Agarrou, não sei se é na perna, na cintura, eu não sei. Mas ele agarrou o anjo de forma que o anjo não podia escapar. Não é isso que está no texto? É tanto que o anjo fala assim, me solta. Porque o dia está começando a clarear e eu não posso ficar aqui. Quer dizer, ele tinha horário para subir. Ele não podia ficar durante o dia ali. Era só Jacó que era para vê-lo, mas ninguém. Então, irmãos, é isso que acontece. O Jacó saiu de lá mancando, mas saiu o quê? Abençoado. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Nós temos um propósito hoje aqui. Eu vou até falar para vocês. Hoje você tem que sair daqui rouco. Sabe o que é rouco? Se você não sair daqui rouco, é sinal que você não orou o suficiente. É sinal que você não falou com Deus o suficiente. Entendeu, povo de Deus? Porque Jacó lutou até ser ferido, irmão. Olha, então é o seguinte, só vou parar de orar, como Jacó. Você vai dizer, só vou parar de orar a hora que o Senhor me tocar. Só vou parar de orar a hora que o Senhor me curar. Está doente? Está doente? Está doente? Então eu só vou parar de orar a hora que o Senhor me tocar e eu for curado. Eu só vou parar de orar a hora que eu ver que eu estou bom.